do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo da Palavra de Deus. Aqui quem está falando é o Naldo Vieira, criador da página Experiência da Bíblia e também criador do canal no YouTube Experiência da Bíblia. Desde já eu quero pedir a cada um de vocês que ainda não segue a nossa página, que você siga a nossa página, que você se inscreva no nosso canal e que você também não deixe de compartilhar os nossos vídeos, para que mais pessoas possam estar recebendo a palavra de Deus. A palavra que eu estarei compartilhando hoje é a continuidade da lição do pré-batismo. Hoje, como prometido, nós estamos trazendo a lição de número 6, que fala da igreja. Eu gostaria, antes de começar, de poder fazer uma pergunta para você. O que é a igreja? Você sabe o que é a igreja? Pois é, fique conosco até o final deste vídeo que nós vamos estar explicando da melhor forma possível para que você possa ter um entendimento mais amplo a respeito do que é a igreja. Muitas pessoas falam que a igreja são os templos, não existe nada disso. A Bíblia é bem clara em detalhar que nós é que somos a igreja de Cristo. E dentro dessa lição eu vou provar para cada um de vocês o que realmente é a igreja. Por isso, fique conosco, não deixe de compartilhar os nossos vídeos, compartilhe para que mais pessoas possam estar aprendendo da palavra de Deus. A lição de número 6 tem um versículo, ou seja, 2 versículos introdutórios, para que nós possamos entender o que significa. Primeiro, a igreja. O texto que nós vamos estar lendo se encontra em Mateus, capítulo de número 16. Mateus, capítulo de número 16. Se você tem uma Bíblia, você abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Está registrado assim. Mateus 16, versículo de número 18. Que diz da seguinte forma: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o segundo texto que nós vamos estar lendo se encontra em Efésios. Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia em Efésios. Efésios, capítulo de número 1, versículo 4, está registrado assim: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E Efésios 2, verso 20 e 21, também está registrado assim: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Aleluia. Esse foi o texto introdutório da nossa lição que eu vou estar passando a partir de agora. Primeira pergunta: o que é a igreja? Vamos aprender o que é a igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Isso está registrado em Colossenses, capítulo de número 1, versículo 24. Colossenses, capítulo 1, versículo de número 24, está registrado assim: Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. A primeira coisa que devemos aprender é que a igreja é o corpo primordial de Cristo. Quando nós fazemos parte da igreja, nós estamos fazendo parte não de paredes, não de coisas construídas por mãos humanas, mas se nós estamos sendo enxertados, assim como os ramos na figueira, ou seja, na videira. Aí o que acontece? Quando nós somos enxertados, nós passamos a desfrutar de tudo que aquela árvore ela recebe para si.
É como Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, e vós são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, darão frutos, mas caso vocês não derem fruto, o pai vem e corta. Por isso nós devemos aprender que quando nós levantamos a mão para Cristo, a Bíblia deixa bem claro que não é nós que aceitamos a Cristo, mas as pessoas adotaram dizendo, eu aceitei Jesus. Não, a Bíblia diz que o Senhor Jesus é que nos aceita. Porque quem somos nós para aceitar Cristo? Cristo não fez nada para que nós possamos, pela nossa vanglória, dizer, eu aceito Cristo. Não, mas o Senhor Jesus, ao ir à cruz do Calvário, ele se humilhou a si mesmo, dizendo, eu os perdoo cada um de vocês. Agora vocês têm livre acesso para vir a mim. E todos aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Mas o que vai definir a nossa salvação em Cristo Jesus, Jesus deixou bem claro que é a nossa permanência nele. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus estava pregando, ensinando, e havia uma grande multidão. E ele começou a pregar de uma forma tão autoritária, não que ele não tivesse autoridade nas outras pregações, mas dessa vez a pregação foi tão além da compreensão do homem, que muitos não entenderam a mensagem, a ponto de muitos abandonarem, saírem da presença de Jesus. E alguns dos discípulos, Jesus olhando para eles, disse, vocês querem ir com eles também? E eles disseram, para onde iremos? Se sabemos e cremos que tu é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Pois é, o que eu aprendo com isso? Que o Evangelho de Cristo, para aqueles que são salvos, é de muita alegria e de muito prazer em ouvir a palavra de Deus. Mas você vai ver e você mesmo pode ser testemunha de pessoas que ouviram a palavra de Deus e essas pessoas, em vez de aceitar com alegria, essas pessoas ficaram bravas a ponto de criticar, de dizer palavras absurdas contra aquela pessoa que estava evangelizando e até mesmo pregando a palavra. Eu mesmo já ouvi muitas vezes pessoas dizer que nós que somos cristãos, que buscamos a Deus e cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, que nós somos como bode. Pessoas mesmo já abriram a boca dizendo que os crentes são bodes. Mas a Bíblia diz que não é bem assim. As ovelhas de Cristo ouvem a voz dele e vêm a ele. Mas os que não pertencem a ele, de maneira nenhuma virão. Porque ele veio para salvar os que estavam perdidos. Veja uma coisa interessante. Jesus disse, eu não vim senão as ovelhas perdidas de Israel. Quando aquela mulher cananeia começou a clamar a Jesus, ele disse, olha, eu não vim senão as ovelhas, ou seja, os filhos de Israel. Jesus veio com o propósito de salvar o povo de Israel. Por isso, a Bíblia diz que ele não foi aceito, mas todos aqueles que o aceitarem, ou seja, que crer que ele é o Cristo, o Filho de Deus, enviado da parte de Deus, eles receberão o direito, através de Cristo Jesus, como os filhos de Deus Altíssimo. Por isso nós devemos aprender que a Igreja de Cristo é unida no corpo de Cristo. O corpo místico não é templo, não é 4 paredes construídas pelo homem. Porque a Bíblia diz, quem é o homem para construir um templo ou uma habitação para Deus? Se Deus está acima dos céus, se Deus tem todo o poder, onde é o lugar da habitação de Deus? Por isso nós devemos saber que o corpo de Cristo é a igreja. Hoje nós fazemos parte, nós somos membro do corpo de Cristo. Cada um com a sua função. A Bíblia vai dizer ainda, em 1 Coríntios 19,
Você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia. Nós vai ter muitas referências aqui hoje. 1 Coríntios, capítulo de número 6. Coríntios 6. Vamos ver o que está escrito em Coríntios 6. Versículo de número 19 e 20. Está registrado assim. 19 e 20 de 1 Coríntios, capítulo 6. Está registrado assim. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Outra coisa interessante, a Bíblia diz que Deus, ele habita em nós. E o nosso corpo é pertencente a Ele. Aqui no nosso corpo. É muito triste quando a gente ouve muitas pessoas dizerem que o corpo é meu, eu faço o que eu quero, ninguém manda na minha vida. A Bíblia é muito clara em dizer que o corpo é pertencente a Jesus, porque Ele pagou o preço. Mesmo Deus sendo Criador, o homem, ele ao pecar, ele foi destituído da glória de Deus, ele perdeu a presença de Deus. Mas Jesus veio para retornar o homem, para reconciliar com Deus. Mas para que o homem retorne para Deus, é necessário que Jesus, que a palavra, que o Espírito Santo de Deus habite nessa pessoa. Porque se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus e a presença de Deus na nossa vida, a única coisa que resta para essa pessoa é a condenação eterna. Porque é impossível, amados irmãos, as pessoas regressarem para Deus sem a ajuda do Espírito Santo sobre a vida dele. A Bíblia deixa bem claro nessa palavra que porque fostes comprado por bom preço. E foi comprado a quem? Nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós não fazia parte mais da salvação do reino de Deus. Mas agora, através do sacrifício de Cristo, nós fomos trazidos para a presença de Deus novamente. Por isso, nós devemos cuidar muito bem do nosso corpo, porque a Bíblia diz que nós é que somos o templo do Espírito Santo. Nós é que somos o templo de Deus. Tem muitas pessoas que acham que se sair de alguma denominação, de alguma igreja, presta atenção, irmão, eu não estou incitando que você deve abandonar a congregação de onde você faz parte. Eu estou dizendo pessoas que são fanáticas a templos e religiões. A Bíblia deixa bem claro que eu e você é que somos o templo e a habitação de Deus sobre a terra. Por isso nós devemos cuidar muito bem e zelar muito bem pelo templo do nosso Deus. Por isso que não é bom que nós manche o nosso corpo, nem que nós meta o nosso corpo em prostituição, na bebedice e todos os tipos de coisas que não agradam a Deus. Porque senão nós entristeçamos, nós vamos entristecer o Espírito Santo de Deus. Por isso que você que está assistindo esse vídeo, tome muito cuidado com este corpo que o Senhor te deu. Porque esse corpo, ele vai requerer todas as obras que foi feita com este corpo. Porque o Senhor nos deu um corpo perfeito. O Senhor nos deu um corpo santo para a habitação dele, para que ele pudesse estar com cada um de nós, aonde que nós estivéssemos. Se você olhar, nós vai chegar daqui a pouquinho. Fica nesse vídeo, não sai não agora não. O que acontece? Em capítulo 12 ainda de 1 Coríntios, verso 27, está registrado assim, ó. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros,
em particular. O que nós somos? Nós somos o corpo de Cristo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E a igreja de Cristo são todos nós que andam em um só pensamento e andam em só uma obra, fazendo a vontade daquele que nos salvou através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Até aí tudo bem? Eu creio que você está compreendendo o que é o corpo de Cristo. Outra, a igreja foi formada um corpo para a habitação de Deus. Veja que é algo interessante, o nosso corpo foi formado para a igreja, para o templo, para a habitação de Deus. Antigamente, no Antigo Testamento, a Bíblia diz que Deus ele habitava em tabernáculo construído sobre a terra, aonde o povo de Israel adorava e prestava os seus sacrifícios. Hoje o Senhor saiu das tendas, o Senhor saiu dos templos e agora passou a habitar em cada um. Mas desde que cada um faça a vontade do Senhor e obedeça os seus ensinamentos e os seus mandamentos. Isso é necessário. Tem muitas pessoas que dizem e abrem a boca dizendo: Deus vive em mim, Deus habita em mim, e Deus é meu Pai, Deus, mas não faz a vontade de Deus, não obedece. É como se tivesse a sua casa toda pichada, sua casa toda no meio como é que se diz, no meio de uma sujeira absurda. Você já entrou em alguma casa? Talvez você já tenha entrado em alguma casa de pessoas que não têm compromisso em zelar, não tem limpeza nenhuma no seu móvel, que você entrou e você muitas das vezes não querendo ser melhor, mas você olhando assim para as qualidades e pela nojeira que estava nessa casa, você até mesmo com sede e não querer beber água. Exatamente, imagina só o Espírito Santo de Deus ao chegar nesse templo que é você e ver totalmente bagunçado, totalmente sujo. E você não tem responsabilidade nenhuma de pegar e dizer: Espírito Santo, me ajude, me limpa, me transforma. Tem muitas pessoas que estão dessa maneira. Está sujo, bagunçado, vivendo uma vida totalmente absurda e não pede ajuda e nem sequer busca a Deus em oração. Como Deus pode habitar nessas pessoas? A Bíblia diz em Apocalipse que o Senhor está à porta e bate. Veja, o Senhor não sabe, não que Ele não queira, Ele não sabe o que está lá dentro, mas a Bíblia diz que Ele bate. Aqueles que ouvir a voz dEle e abrir a porta, Ele entra. Olha para você ver. Olha para você ver o amor de Deus para com o homem, independente de quem que ele seja. Se ele esteja na prontidão, se ele esteja igual já foi falado aqui, na nojeira, o Senhor ainda está na porta dizendo: eu quero entrar na sua casa. Se você abrir a porta, eu te ajudarei. Se você abrir a porta, eu transformarei. Se você abrir a porta, eu vou te renovar. Mas a Bíblia diz que é necessário, tanto eu como você, ouvir a voz de Deus e abrir a porta para que Ele entre na nossa casa. Ele entrando, a Bíblia diz que Ele ceia conosco. Olha para você ver que maravilha, que bondade e misericórdia que o Senhor tem para conosco. A Bíblia diz que o Senhor não se agrada de forma nenhuma na morte do pecador. Antes, Ele quer que o pecador se arrependa e se converta para receber a salvação em Cristo Jesus. Está vendo que maravilha? O Senhor entra na casa de qualquer um. É qualquer um, irmão, sem restrição. O Senhor entra na casa de qualquer um, desde que Ele abra a porta. Amém? Outra passagem se encontra também, para que nós possamos compreender, deixa eu ver aqui, Romanos, que foi pronunciado, Romanos capítulo 8, Romanos 8, verso 11. Você tem sua Bíblia? Abre sua Bíblia em Romanos
8:11 está registrado assim. Vamos lá? Romanos 8:11 está registrado assim. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também ressuscitará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. O que a palavra está dizendo? Se o Espírito que habita em Cristo ressuscitou ele dos mortos, o Espírito que também habita em nós também fará a mesma coisa. Mesmo que nós morra fisicamente, mas no grande dia do Senhor, a Bíblia diz que este Espírito, se ele estiver conosco, se nós não fizermos com que ele afaste de nós, porque o Espírito Santo de Deus pode afastar de nós? Pode, irmãos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando Davi estava orando, ele disse: Senhor, tire tudo o que o Senhor quiser de mim, meu reino, meu exército, tudo. Mas não retires de mim a tua presença. Ou seja, é possível o homem perder a presença de Deus a partir do momento que ele se apostata. Ele vem se apostatar da fé, aonde que ele não crê mais nas coisas de Deus, aonde que ele não tem mais compromisso com Deus, aonde que ele já provou os dons espirituais, aonde que ele já sentou à mesa e já provou de todas as delícias que o Senhor o ofereceu. E este homem passou a voltar ao seu estado pior, porque agora não há mais nada que possa fazer e oferecer a ele, porque o que já foi feito é o suficiente. Se ele desacreditar nisso, ele passa a se apostatar, e aí o resultado dele será muito pior. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, se a pessoa sair da presença de Deus, mas se ele se lembrar e se ele voltar com vida e se arrepender, ele será salvo. Esta é a bondade. Veja que Deus todo o tempo está querendo salvar o homem dos seus pecados, salvar o homem da condenação. Deus é bom, irmãos. As pessoas é que afastaram de Deus. As pessoas é que buscam mais os prazeres terrenos do que a presença de Deus. Veja, as coisas nessa terra tudo passageira, mas mesmo assim as pessoas preferem as coisas momentâneas do que as coisas eternas. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que perseverar até o fim será salvo. E por isso nós estamos caminhando, né, irmãos? Com fé em Cristo Jesus, que nós seremos vencedores. Por isso eu também quero pedir a cada um de vocês, meus irmãos, quando vocês estiverem em oração, ore por mim. Diga: Senhor, abençoe a vida do irmão Naldo, da família dele, abençoe o ministério dele. Porque eu faço isso por amor, irmãos. Eu tenho amor em fazer a obra do Senhor. Passei muitos dias sem gravar vídeo porque eu passei por alguns problemas. E quando a gente está com alguns problemas, algumas dificuldades, a gente não fica com tanto ânimo para fazer as coisas. Porque a gente fica com vergonha e com receio de fazer as coisas do Senhor de qualquer maneira, não é isso? Por isso as coisas do Senhor é santa e nós, como somos filhos do Senhor, devemos prestar o que é bom a Ele e não o que é ruim. Por isso, irmãos, vocês já viram que a igreja é o corpo de Cristo e nós somos os membros que fomos construídos para a habitação de Deus. Saiba disso. Quando alguém perguntar o que é a igreja, você diz: nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, nós fazemos parte da membresia. Por isso, as nossas atitudes, os nossos pensamentos tem que ser os pensamentos de Cristo. Tem que ser os pensamentos de cada um, seus mesmos pensamentos, em fazer a vontade de Deus. No Antigo Testamento, Deus habitava entre o povo de Israel no lugar cujo nome era lugar santíssimo no tabernáculo. O povo israelita era a igreja existente no passado, como o título de eclésia, que significa assembleia. Isso está escrito em Êxodo 12, capítulo 12 de Êxodo, versículo 19.
e também em Salmo 89, verso 7. E assim a Universal Assembleia, a Igreja dos Primogênitos, Hebreus 12, 23. E tem mais outras referências, irmãos, que eu não vou trazer essas referências, porque eu acredito que essas referências que eu já dei a cada um de vocês já é bastante suficiente para que vocês entendam o que é a igreja. A igreja é atualmente o santuário, o templo de Deus vivo. Isso está escrito em Coríntios, capítulo de número 12, verso 12. 1 Coríntios, se você tem uma Bíblia, abre sua Bíblia, 1 Coríntios 12, verso 12, que está escrito assim. 12, verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Por isso que nós somos os membros e nós devemos andar de acordo com o que a cabeça pensa. E quem é a cabeça da igreja? A Bíblia diz, Cristo é o cabeça da igreja. Por isso, não sei se você já pensou, você não faz nada sem antes receber o comando da sua mente, da cabeça. Tudo que você vai fazer, você recebe o comando diretamente da cabeça. Por isso, a Bíblia diz que nós temos que andar pelos caminhos que Cristo andou e fazer conforme Cristo fez, que foi amar a todos e pregar o evangelho de salvação e trazendo sobre a vida de cada um que crê o arrependimento para ser salvo através de Cristo nosso Senhor. Segunda pergunta, a função da igreja. Qual é a função da igreja? Ela já existia no plano e propósito eterno de Deus, antes da fundação do mundo. Foi fundada no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo encheu os primitivos crentes, formando assim um só corpo em Cristo. Veja que a igreja de Cristo já estava no propósito eterno de Deus e ela foi inaugurada, ela teve a inauguração em Pentecoste, quando o Espírito de Deus encheu aquele lugar onde estavam aqueles cristãos. E daí em diante, através das pregações deles, que eles foram pregando e as pessoas foram se convertendo, as pessoas foram recebendo o batismo com o Espírito Santo, ou sendo, as pessoas foram passando a ser lugares da habitação de Deus. Não em templos de parede, mas sim nas suas próprias pessoas físicas. O Senhor passou a habitar em cada pessoa que aceitava e recebia o Evangelho. Um exemplo e uma ilustração bacana foi quando o Pedro começou a pregar a palavra lá no centurião Cornélio e toda a família, antes que ele terminasse, Pedro de pregar, as pessoas foram cheias daquele lugar, foram cheias do Espírito Santo, começaram a falar em línguas e até mesmo em profecias. E a Bíblia diz que Pedro, olhando, disse assim: se o Senhor, ele concedeu o Espírito Santo a vocês, e se vocês já receberam um batismo no Espírito Santo, nada vos impede de vocês também cumprir com a justiça que foi nos confiada, que é o batismo nas águas. E aquelas pessoas que receberam o Espírito Santo naquela casa, eles se batizaram e toda a sua família. Mas quando diz toda a sua família, a Bíblia não menciona que crianças foram batizadas. Ela apenas dá um respaldo dizendo assim, que toda a família foi batizada, mas não em termo com criança. Porque a Bíblia não menciona que crianças foram batizadas. Mas a Bíblia mostra que nós cristãos temos um costume estabelecido, que é apresentar a criança ao Senhor. Fazer uma apresentação a ela, leva ela diante do pastor e diante da igreja e faz a apresentação dela diante de Deus. Quando ela chegar à sua idade, aproximadamente 12 a 13 anos, ela pode fazer a sua escolha, se ela quer continuar servindo ao Senhor como crente ou se ela quer ir para outros
outras religiões. Aí fica os critérios dela. Mas a Bíblia deixa bem claro que o batismo é para quê? Para remissão desse pecado. Uma criança recém-nascida não tem consciência do seu pecado. Por isso, é necessário que a criança ou se batize quando tiver uma idade que ela possa conhecer e saber o que é bem e o que é errado. Por isso, é necessário que o pai cristão também leve consigo este mesmo ensinamento e transmita para aquelas pessoas que não sabem. Por isso que a igreja evangélica, a igreja cristã não batiza criança, porque o batismo é para remissão de pecado. É para pessoas que realmente sabem e reconhecem que é pecador, que é dependente do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que vocês possam ter compreendido até aí. Vocês viram que a igreja já existia nos planos eternos de Deus. E ela foi inaugurada em Pentecostes. O ingresso à igreja de Deus. Reconhecer que é um pecador. O que a igreja deve fazer? A igreja tem como propósito reconhecer que é pecadora e que depende realmente do Senhor Jesus e que aceita Ele como seu Salvador. Todos aqueles que vêm a Cristo têm que se arrepender dos seus pecados, crendo que Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, assim como a Bíblia deixa bem claro em João, dizendo: "E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para todos que nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna." Por isso é um reconhecimento que só Jesus pode salvar os nossos pecados e nos livrar da condenação eterna. Receber a forma de uma nova criatura ou uma nova geração. O que a Bíblia nos mostra? Que quando nós aceitamos, ou seja, quando nós levantamos a mão para Cristo, nós estamos dizendo: "Eu abro mão da minha vida e entrego todo nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor agora me oriente e me faça uma nova criatura, para que eu ande mais não nos caminhos que eu andava, mas sim nos caminhos que o Senhor tem preparado para mim." Estes são o ingresso à igreja de Deus, o que eles devem fazer após aceitar o Senhor Jesus Cristo. Tem algumas referências aqui, mas o vídeo já está muito longo e eu não vou pronunciar essas referências. E outro ponto interessante também é pelo novo nascimento. A Bíblia diz que é necessário que todos aqueles que vêm ao Senhor Jesus Cristo, que ele nasça de novo. A Bíblia diz que João, quando batizava, ele disse: "Eu batizo com água para arrependimento dos pecados, mas tem um que vem após mim, que é mais poderoso do que eu, e esse vos batizará com fogo e com Espírito." Por isso o Senhor, ele passa ali de uma forma de limpeza e depois preenche com o seu Santo Espírito. E é isso, irmão. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, que Deus possa lhes conceder cada vez mais entendimento. Tem muito mais ainda que eu poderia falar com vocês, mas o vídeo vai ficar muito grande e assim não seria bom, porque muitas pessoas não assistem vídeo grande. A próxima lição que eu estarei trazendo é a lição de número 7. Esta foi a lição de número 6 do pré-batismo, mas a próxima lição eu vou trazer de número 7, que fala da oração. Definição, o ensino de Jesus, o cristão e a oração, como orar, quando orar, obstáculo à oração. Isso tudo nós vamos estudar na próxima aula, por isso eu te convido, fique conosco, se inscreva, siga a nossa página para você receber o próximo vídeo. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou Naldo Vieira e esse foi mais um vídeo do canal Experiência da Bíblia. Até a próxima e, se Deus nos permitir, estaremos de volta. Amém? Fique com Deus. Em nome de Jesus.